Abra sua Bíblia, Tiago 2, de 1 a 13. A série de mensagens deste mês, o pastor já pregou os duas primeiras mensagens no capítulo 1 de Tiago e hoje vamos meditar sobre Tiago 2, de 1 a 13. Vamos ler de forma alternada? Eu vou ler os para os irmãos dos pares. Vamos lá? Tiago 2, de 1 a 13, está aqui? Vamos ler. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta ou seu aplicativo aberto, né? Estamos aí na série de mensagens do livro de Tiago, e o pastor já pregou os 2 domingos passados sobre essa carta. E a carta de Tiago, ela nos traz conselhos práticos sobre a vida cristã e nos confronta em vários aspectos da nossa vida. Eu quero estimular você a ler o livro de Tiago, tá? Tiago, irmão do Senhor, que escreveu essa carta, um grande líder na igreja de Jerusalém, e um grande homem de Deus, né? Conta aí a tradição que Tiago, ele tinha uma tradição da igreja que ele tinha joelhos de camelo, tanto que ele orava de joelhos e uns joelhos grossos por causa disso. Um grande homem de Deus, e Tiago, ele nos confronta no cerne da nossa vida cristã, nos levando ao entendimento de que a vida com Cristo não é um conjunto de rituais religiosos que devem ser cumpridos, mas que a vida com Jesus deve refletir em nossas ações, em nossas atitudes. Então, Tiago, ele vai trazer a gente para a realidade, vai colocar a gente com o pé no chão, vai dizer, olha, muito bem, você é salvo, glória a Deus, mas o que você vive tem que refletir aquilo que você diz que crê. E a carta de Tiago traz essa chacoalhada para a gente, né? No capítulo 1, nós vimos isso em relação a como reagimos às provações e tribulações. Foi a primeira mensagem do pastor 2 semanas atrás. Em como nós passamos pelas provações. Como agimos em relação às coisas desse mundo. Quando Tiago fala que o pobre deve se gloriar na sua dignidade e o rico na sua insignificância, ou seja, que nós devemos nos apoiar em Deus, depender dele, e não daquilo que temos ou deixamos de ter. Tiago também fala sobre tentações. Ele fala sobre a prática da palavra de Deus, que foi a mensagem da semana passada, dizendo que não basta ouvir a Bíblia, mas temos que agir de acordo com ela, colocar em prática o ensino que nós recebemos. Essas verdades profundas do ensino de Tiago foi o que a gente ouviu até agora. E no capítulo 2 ele toca num ponto crucial e começa a falar no nosso relacionamento com as pessoas. Então Tiago falou de muitas coisas da nossa relação com Deus. E agora ele começa a trazer o evangelho para a relação de uns com os outros. Ele vai falar de acepção de pessoas, que lemos agora. Logo em seguida, que na semana que vem é a próxima mensagem, ele vai falar de socorro aos necessitados. Depois ele fala de maledicência. Ele fala de contendas. Ele fala de se humilhar diante de Deus. E ele corrige a igreja e trata diretamente sobre os relacionamentos de uns com os outros. Nesse trecho especificamente que está aí na sua Bíblia, ele fala sobre ter fé em acepção de pessoas. Ele fala, não, que a vossa fé não seja em acepção de pessoas, né? Ter fé no Senhor Jesus, lá no versículo, o primeiro versículo que a gente leu, tá aí, deixa eu só voltar aqui. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória e acepção de pessoas.
O que é ter a fé no Senhor Jesus Cristo, que ele está dizendo aqui? Significa viver a nossa fé, viver nossa vida cristã, ou encarar o funcionamento do reino de Deus. Ele está dizendo, não encare, não entenda o reino de Deus com acepção de pessoas. Não se comporte como um cristão fazendo acepção de pessoas. Quando ele fala, não tenha fé em Jesus, fazendo acepção de pessoas, ele está dizendo, não seja um crente que faz acepção de pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. A Nova Versão Transformadora diz esse versículo, meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Então aqui na outra versão da Bíblia a gente vê que essa acepção de pessoas tem a ver com favorecer grupos de pessoas. E Tiago fala, não dá para viver a vida de igreja favorecendo pessoas e diminuindo pessoas. A palavra acepção no grego é prosopolempsia. Não sei se é assim que nós pronunciamos corretamente, mas significa dar preferência a alguém, ter parcialidade. O dicionário Strong diz que esse termo significa a falha, preste bem atenção nisso, ó. A falha de alguém que, quando chamado a dar um julgamento, respeita as circunstâncias externas do homem e não seus méritos intrínsecos. E assim prefere, como mais digno, alguém que é rico, nobre ou poderoso, a outro que não possui essas qualidades. Eu vou repetir. A acepção de pessoas, segundo o dicionário do grego Strong, diz: é a falha de alguém que, quando vai julgar, quando é chamado a dar um parecer, uma opinião, respeita as circunstâncias externas do homem e não seus méritos intrínsecos. E assim prefere como mais digno, quem? Alguém rico, nobre ou poderoso. E rejeita o outro que não é rico, nem nobre, nem poderoso. É isso que ele está dizendo. Tiago está chamando a atenção da igreja para não julgar as pessoas pela aparência, pelo que está do lado de fora. Repita comigo. A Bíblia diz, só quem está acordado, a Bíblia diz que eu não devo julgar a aparência. Amém. E essa é a mensagem de hoje. Se nós pudéssemos resumir o sermão de hoje, seria esta frase. Vou falar mais um pouquinho, embora você já tenha entendido a mensagem. A Bíblia diz que eu não posso julgar a aparência. Há um famoso texto em 1 Samuel 16:7, todo mundo que já foi ao escola dominical conhece esse texto. Samuel foi enviado para ungir Davi, não é isso? E aí o profeta se deixa levar pela aparência do seu irmão mais velho. Quando ele fala, cadê teus filhos? Para Jessé, Davi nem estava lá. E aí vem o filho de Jessé, alto, forte, bonito. E Samuel tinha ungido Saul, o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que Saul era forte, alto, e dos ombros para cima não havia nenhum homem em Israel como ele. Ele era bonitão, galã. Então, quando Samuel viu o primeiro filho de Davi, alto, forte e bonito, ele achou que o padrão de Deus era esse, porque antes ele tinha ungido Saul com essas características. E aí tem um famoso versículo que Deus diz para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Todo mundo conhece esse texto. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Eu e você, seres humanos, vemos o quê? O exterior. E Deus vê o coração. Querido e querida irmã, se o grande profeta Samuel se enganou pela aparência, você acha que você e eu não faremos isso? Será que algum de nós aqui pode dizer que é mais crente do que Samuel? Não! Samuel ouvia a voz de Deus desde pequeno, desde criança.
Era um profeta renomado, conhecido, um juiz de Israel, tinha autoridade em toda a nação. E este homem experimentado, que ouvia a voz de Deus, conhecia o Senhor de perto, deixou-se levar pelas aparências. Se este homem tão espiritual fez isto, quanto mais eu farei isto. O questão, irmãos, é que nós olhamos para a palavra de Deus e temos a tendência de achar que nós não somos capazes de cometer os erros que eles cometeram. Nós olhamos para Davi caindo com Batseba e achamos que eu jamais faria isso. Nós olhamos para Sansão desonrando os pais, indo atrás de Dalila e pensamos, eu jamais faria isso. Nós vemos Salomão cheio de sabedoria, cheio de inteligência, abandonando o Senhor, se envolvendo com um monte de mulheres pagãs e adorando outros deuses. Eu não faria isso. Salomão era um pecador. Eu sou santo. Samuel, o grande profeta, pecou e fez acepção de pessoas e achou que o filho bonito era o rei. Ele errou. Se Tiago está dizendo, não façam isso, é porque você e eu temos a tendência de fazer isso. Se não tivesse esse risco, a Bíblia não tinha registrado isso, irmão. Temos que encarar isso. Se você, como eu, crê que a palavra de Deus é o nosso único guia de fé e prática, você precisa entender que o que está escrito é porque precisamos saber. E se a Bíblia diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas, é porque nós temos a tendência de fazer. Entenda isto. Temos que partir do pressuposto. A palavra de Deus está me ensinando, me corrigindo. Mas eu não sou assim. Então ela está te ensinando a não ser assim. Ela está te livrando. Ou a palavra te corrige, ou a palavra te dá livramento. Mas tudo que está na palavra serve para nós. Ou é uma advertência para eu não passar a fazer, ou é uma correção para eu deixar de fazer. O que está na Bíblia é para mim, é para você. E a Bíblia diz, não seja crente preferindo pessoas pela aparência. Não seja crente julgando pela aparência. Tiago está dizendo o que, igreja? Deus não se importa com aparências. E vocês também não devem se importar. É isso que Tiago está dizendo. Não favoreçam alguém, não achem que ele é mais digno de atenção. Um grande tesouro de 2025, do século 21, é atenção. É ou não é? Porque a nossa atenção é dividida com rede social, com trabalho, com afazeres, com compromissos, com trabalho e com família, né? Então a atenção é um bem precioso. E quando a gente considera que alguém é digno de atenção por causa da aparência, estamos pecando, diz a Bíblia. Tiago está dizendo, não dê mais atenção a alguém porque aparenta riqueza. Não trate ninguém melhor por sua aparência ou condição financeira. Essa não é a fé que vocês devem ter. Porque o nosso Senhor Jesus, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus, glorioso em acepção de pessoas. Jesus não fazia acepção de pessoas. Quando os líderes daquela época, quando os mestres da lei, eles julgavam, ele é um glutão e beberrão, ele come com pecadores, Jesus estava na casa de Zaqueu. Porque ele não fazia acepção de pessoas. Jesus andava com uma mulher da qual saíram 7 demônios. Se chama Maria Madalena. A primeira a ver o Senhor ressuscitado. Isso é emblemático, irmãos. Jesus andava com pescadores. Jesus andava com gente simples. Jesus tocava leprosos para curá-los. Jesus não fazia acepção de pessoas. Nós também não podemos fazer porque somos seus discípulos. Julgar as aparências. Este é o cerne do texto Tiago 2, de 1 a 13. Precisamos olhar para as pessoas sob o ponto de vista de Deus. Como Deus vê as pessoas. Eu tenho que olhar para as pessoas como Deus vê. Deus não se importa com essas coisas. Deus não se encanta com a conta bancária de ninguém. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? O coração. E quando ele olha os corações, ele vê o vazio, a necessidade de salvação, de graça e misericórdia que todo ser humano carrega.
Não importa onde essa pessoa esteja, onde ela nasceu, quanto dinheiro ela tem, todos precisam do Senhor. E Jesus olha para as pessoas dessa forma. Na igreja, amados, não tem rico ou pobre. Na igreja não tem doutor e analfabeto. Não, a igreja é a reunião dos filhos de Deus. E o mesmo sangue precioso de Jesus foi derramado por todos aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. O sangue de Jesus foi derramado por todos que confessam o seu nome. Na igreja não tem divisão, ou um melhor do que o outro, não. Na igreja somos todos iguais diante do Senhor. Quando fazemos distinção entre as pessoas, estamos desprezando o sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu por essas pessoas. Vou repetir isto. Quando eu faço distinção entre as pessoas, eu estou zombando do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus foi derramado por essas pessoas. Quem é digno de ser salvo? Parece uma pergunta meio estranha, não é? Mas infelizmente, nós classificamos muitas vezes os merecedores da salvação. Quem merece ouvir a mensagem do Evangelho? Tiago, considerando o contexto em que eles viviam, ali da igreja, do começo do Novo Testamento, Tiago, ele fala apenas, e eu quero ir mais profundo com você, para entendermos o ensino do texto, que não é uma questão rico versus pobre. O ensino de Tiago é muito mais profundo do que isso. Tiago está falando de pobres mal vestidos e ricos bem vestidos. Olha o texto da Nova Versão Transformadora. Se, por exemplo, com roupas elegantes, usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui nesse lugar especial. Mas disserem ao pobre, fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? É o verso 4, a nossa versão diz assim, pode ler na sua Bíblia. Não fizer distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos, ou seja, o que está motivando a minha ação, a raiz da minha atitude é um pensamento perverso, é contrário à palavra de Deus. Quando Tiago diz, vocês estão se comportando como juízes, vocês estão julgando as pessoas, vocês estão determinando se elas merecem ou não ser salvas com base na aparência que elas têm. É isso que Tiago está dizendo. Olha só, vocês, quando rejeitam alguém pela aparência, vocês estão tomando o lugar de Deus que é juiz. E estão dizendo que esta pessoa, que você não acha que merece atenção, ela não merece salvação. Você já julgou esta pessoa. Você acha que o que merece é o outro. E depois ele diz algo que precisamos trazer para os nossos dias, é aplicar o princípio. Vou voltar ao que eu disse. É um princípio, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso agora. O princípio vai além de pobres e ricos. No contexto da carta, ele diz no versículo 6. Cadê? 6 e 7. Lê comigo aí, ó. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Na NVT diz, mas vocês desprezam o pobre. Irmãos, uma das piores atitudes que podemos ter como cristãos é o desprezo. Porque Jesus não despreza ninguém. E quando eu e você desprezamos as pessoas e julgamos se elas não são dignas do Evangelho, nós estamos agindo na direção contrária da palavra do Senhor. Qual é o princípio? Eu estou falando de princípio.
Tiago falou de pobre e rico. Olha, entra um rico bem vestido e um pobre de roupa suja. Aí você trata bem o rico e menospreza o pobre. E ele traz um princípio. O princípio é: não despreze ninguém pela sua aparência ou condição, porque todos são pecadores e necessitados de Deus. Alguém desavisado, mesmo que bem intencionado, pode pegar esse texto e ler a Bíblia sem ver o contexto e retirar o texto do contexto e distorcer as Escrituras. Falar, então a Bíblia condena os ricos, né? Acho que a gente tem que pregar só para os pobres, porque a Bíblia está condenando os ricos. Não é isso, irmãos. No capítulo 1, quando ele fala que o pobre se gloria na dignidade e o rico se gloria na insignificância, ele está falando para crentes. Para os ricos crentes. Não era para o povão rico, não. É para rico que estava na igreja. Quem ia ler a carta eram crentes. Então ele fala, glorie-se o rico na sua insignificância. Você, crente que é rico, saiba que você não é melhor do que ninguém. É isso que Tiago está dizendo. Então tinha gente rica na igreja. Ué, como assim? Porque ser rico não é pecado. Qual é o pecado? Amar o dinheiro. Amar o dinheiro é pecado. Ser rico não é pecado. Eu estava brincando semana passada na classe de família, a gente estava falando de Isaac e Rebeca, né? E aí a gente estava comentando da riqueza de Abraão, aí eu falei, irmãos, não tem problema nenhum em ser rico. Se você se tornar rico, você lembre-se de mim. Me convide para os passeios, né? Para uns churrascos assim, fica à vontade. Porque não é pecado. O pecado é amar o dinheiro. Ser rico não é pecado. Depender do dinheiro mais do que de Deus é pecado. Agora não se engane, tem pobre que ama o dinheiro também. Tem pobre que depende mais do dinheiro que de Deus. Isso é um engano comum, irmãos. Isso é resultado da mentalidade de uma cultura que nos foi ensinada de que ricos são pessoas mais, porque elas têm dinheiro. Isso não é bíblico. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó eram muito ricos. Jó era riquíssimo. Havia mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Havia irmãos ricos no começo da igreja que tinham imóveis, no plural, e vendiam seus imóveis para ajudar os pobres da igreja. Ser rico não é pecado, irmãos. Todos os ricos da Bíblia que serviram a Deus, amavam mais a Deus que ao dinheiro. Esse é o ponto. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Ter dinheiro em si não é errado. O problema de Tiago não é o cara ser rico e entrar na igreja. O problema de Tiago é a igreja receber o rico diferente do pobre. Isso é que a carta está dizendo. Vocês estão fazendo sala para esse cara que fica jogando você nos tribunais aí, perseguindo a igreja? E entra uma pessoa que o Espírito Santo está trazendo e vocês estão desprezando porque não tem a aparência de rico. É isso que ele está dizendo aqui. Mas qual é o princípio deste ensino? O que é o macro deste ensino? Ele está focando num aspecto de pobreza e riqueza, de aparência de classe social. Mas qual é o ensino por trás disso tudo? O ensino é: não devemos julgar as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas aparentam ou pelo que elas parecem ser. Se a gente fosse pegar esse texto e reescrever para os dias de hoje, que é um contexto bem diferente daquele, a gente poderia dizer, ao invés de homem com anel de ouro e pobre mal vestido, a gente poderia fazer o paralelo, o que parece ter roupas limpas e o morador de rua. Sim ou não? Se entrar uma pessoa que parece limpinha e você trata ela melhor do que o morador de rua, você está pecando. É isso que o Tiago está dizendo. Se entrar um que parece correto e que parece drogado, e o que parece drogado você abre um espaço e deixa ele sozinho num banco, como se ele fosse um leproso e ninguém pode encostar nele, porque ele, esse cara é estranho. Parece que está drogado.
Irmãos, eu acho que Jesus seria perseguido por muito crente hoje em dia. Se ele estivesse hoje fazendo o que ele fazia naquela época. A gente poderia falar o que essa aqui parece de boa família. Esse aqui se veste como alguém com atividades ilícitas, sabe? Aquelas pessoas que usam certos cordões, certos tipos de roupa, e fazem certos gestos, usam bonés de certo jeito. Ou então aquela pessoa que tem várias tatuagens, piercings. E a gente olha para a aparência e faz um juízo, como se esta pessoa fosse menos merecedora de ouvir o evangelho. Mas ninguém merece ouvir o evangelho. É de graça, é para todos. O que fala bonito, que tem um linguajar inapropriado, não é? Uma moça com a vida correta, aparentemente está visitando a igreja, ou uma que é visivelmente uma prostituta pelas suas vestes, seu andar, a sua maquiagem, e ela entra na igreja, como tratamos esta moça? O princípio de Tiago é aplicado a todos esses casos. Às vezes parece certo dar atenção ou preferência a um certo tipo de pessoa. É isto que está aqui no texto. Muitas vezes parece certo dar atenção a um certo tipo de pessoa. Não importa se ela parece correta, honesta, limpinha, de boa família. É pecador igual a qualquer outro. E se não render a vida a Jesus, vai para o inferno. Como qualquer outro. Nos tornamos juízes porque achamos que certas pessoas não merecem estar aqui, não são apropriadas para o nosso convívio como igreja. Ô, Lúcio, você tem que parar de me dar texto que eu acabo, né? O pessoal diz, Rafael nunca prega sobre o amor de Deus, sobre como Deus me ama. Rafael só bate na gente. A culpa é dele, ele que me deu o texto, irmão. Amados, a gente, às vezes por causa da origem, ou por causa dos hábitos da pessoa, ou da aparência, nós julgamos. Ponto. Rafael, eu não faço isso. Um dia eu vou ser igual a você, porque eu estou me incluindo no nós. Nós temos a tendência de julgar as pessoas pela aparência. Se você não tem glória a Deus, você já está pertinho, você está no último degrau da Nova Jerusalém, já contemplando o portão de ouro, porque eu estou longe ainda. Eu sou um pecador que preciso me arrepender, porque eu faço isso. Nós julgamos as pessoas pela aparência, sim. Nós colocamos as pessoas em caixinhas, em estereótipos, em formatos, e a gente fica avaliando quem encaixa e quem não encaixa no nosso meio. Ai, irmãos. O que Jesus vai encontrar quando ele voltar? O que daremos para ele? Tiago não está dizendo que o pobre é bonzinho por ser pobre e que o rico é mau, não. Nem nada disso. Tiago está criticando quem está recebendo o rico e o pobre. Não é o pobre e o rico que está sendo em questão na carta, é quem está recebendo. O foco da carta aqui é a recepção. E aí é óbvio, irmãos, que eu não estou falando do ministério de recepção, não. Estou falando da igreja, tá? É como a pessoa é recebida. E quando eu falo a igreja, não é aqui nas quatro paredes, não. É na nossa vida, no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, no PG. É na fila da padaria. Como que a gente lida? Ele está dizendo, Tiago está dizendo, quem são vocês para decidirem quem deve receber a graça do Senhor? Tiago está dizendo, quem são vocês para decidirem quem deve receber a graça do Senhor? Todos nós gostamos de ouvir, Deus sonhou com você. Deus te planejou. Porque a Bíblia diz que você era uma substância ainda informe. O Senhor já conhecia todos os seus dias. Você não nasceu por acaso. Deus tem um plano na sua vida. Quem não gosta de ouvir isso, irmãos? Eu gosto de ouvir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus que criou a mim e a você, o mesmo Deus que te ama, esse mesmo Deus trouxe ao mundo pessoas que desprezamos e que achamos que não se encaixam. O mesmo Deus que criou a nós, criou pessoas que nós desprezamos.
O evangelho é para quem? É para o rico, para o pobre, para o trabalhador, para o traficante, para o sóbrio, para o drogado, para o morador de condomínio chique, para o morador de rua, para a moça correta, para que vende o próprio corpo, para o espírita, para o macumbeiro, para o ateu, para o budista, para o honesto, para o corrupto. A graça de Deus é para todos, de qualquer raça, de qualquer povo, de qualquer língua e de qualquer nação. Não podemos colocar um rótulo na graça de Deus e dá-lo a quem a gente acha que merece. Se o missionário fala de um projeto com crianças na África, como ouvimos aqui na feira missionária, na conferência, né? Um irmão que estava indo... qual país que ele estava, gente? É Angola? Agora, ele ia mudar de país, ele ia para o Oriente Médio. Lembra? Moçambique. Ele falou de projetos, lembram? De meninas lá que são dadas em casamento muito novas. Aí a gente fica condoído com aquilo. Ai, que coisa linda. Ai, meu Deus. E temos que ficar mesmo, investir dinheiro, oração, amém, glória a Deus. Irmãos, eu tô me incluindo. Eu estou me incluindo nisso. O que nós fazemos pelos moradores de rua daqui? Eu acho que a gente tem que fazer pelas meninas de Moçambique, mas pelos daqui também. Eu não posso me condoer de uma menina pobre de Moçambique que não tem misericórdia de alguém que mora embaixo da ponte em Macaé. Nós somos terríveis, irmãos. Nós precisamos mudar a mentalidade. Nós precisamos mudar a forma que encaramos a igreja. Nós temos que a alegria de ver todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, de toda classe social, de toda cor, de todo tamanho, vestido de drag queen, o que quer que seja, entrando na igreja. Vestido de prostituta, drogado, doidão, não interessa. Tem que vir para a igreja. Porque aqui está o poder de Deus para transformar a vida do pecador. Aqui está o poder e a graça de Deus, que diz o Salmo 113, que ele ergue do pó desvalido e do monturo necessitado para o assentar com os príncipes do povo, que faz que a estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Isso é o que diz a palavra de Deus. Jesus quer salvar a todos aqueles que ele precisa alcançar. Ele quer usar a igreja para isso. E você e eu não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos, irmãos. Nossas crianças são lindas e maravilhosas e cheirosas. Quantas crianças mal vestidas, maltrapilhas, mal cheirosas, perdidas, são cooptadas pelo tráfico, estão por aí. E o que nós temos feito, amados? Você acha que ela vai sair de lá um dia de repente para vir no culto? Ela não vai, nós temos que ir lá. Deus tem que levantar a gente, nós temos que falar: Deus, eis-me aqui. Alcança todo tipo de gente, Senhor. Faz isso na minha vida, Jesus, estou aqui. Quantas vezes a gente tem um colega de trabalho que tem uma religião diferente da nossa, né? Irmãos, nosso inimigo é espiritual, é Satanás, não é o colega. Eu ouvi uma vez uma história por terceiros, né? A pessoa contou a história, a pessoa ouviu, que chegou até a minha história, né? Foi lá em Campos isso. Em resumo, uma irmã, não sei se ela faz unhas, acho que ela é manicure, sei lá. Eu só sei que ela foi trabalhar cabelo, não sei, na casa de uma pessoa, e nessa casa tem um terreiro. E ela foi fazer lá o cabelo, a unha, sei lá, da mulher, mas o irmão dela, eu acho que era o dono, o pai de santo lá, né? E ele fez um lanche para a mulher. E ofereceu. E ela comeu. E ele ficou muito impactado com aquilo. Ele falou: eu não achei que você fosse comer minha comida porque você é crente. E a vida daquele homem foi abalada por essa atitude dessa mulher. E você e eu, faríamos o que nesta hora? São coisas pequenas, irmãos. Será que as pessoas olham para a gente e veem pessoas que carregam amor e aceitação? E quando eu digo aceitação, eu não estou dizendo fazer vista grossa para pecados, estou dizendo aceitar como é, como está. Alma cansada, vem já. Não é assim que diz o hino? Manso e suave, Jesus convidando, chama ao pecador, vem.
Não é manso e suave Jesus convidando, tome banho antes de vir. Se você fuma e bebe, mude seus hábitos, porque senão não te aceito aqui. Mudar, mudar, mudar para poder entrar. Tem um diácono de plantão no portão. Se chegar assim, ele vai dizer não. Vocês estão rindo? A gente canta esse canto com as atitudes, irmão. É triste, irmãos. Se você está muito tempo na igreja igual a mim, seu pecado é maior, igual o meu. Quem está menos tempo está pecando menos. Gente, precisamos buscar o Senhor. Vamos ler do 8 ao 13, caminhando para o fim da mensagem. Vamos lá. Versículo 8, acompanhe na sua Bíblia. Ó. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo e fazes bem. Versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Para um pouquinho. Nós prestaremos contas das nossas ações. Eu serei julgado pela lei que me torna livre. E Tiago está falando, não adianta você cumprir todo o protocolo da vida cristã se você faz acepção de pessoas. Não dá. Você está com problemas. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Olha o 13. Porque o juízo, quando que será o juízo? Depois da volta de Jesus, não é isso? Ou, se o Senhor te chamar antes, você vai encarar o juiz. Ah, tem escatológicas diferentes. Não interessa. Um dia todos nós vamos ver Jesus e seremos julgados. Ponto. Tá? O juízo é sem misericórdia. Irmãos, olha que coisa séria. O juízo é sem misericórdia. Para com quem? Para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Devemos ser íntegros para com Deus. Tudo que Ele considera importante deve ser importante para nós. Repita comigo. Tudo que é importante para Deus deve ser importante para mim. O texto termina falando de misericórdia. A palavra misericórdia no original grego significa, sabe o quê? Bondade e boa vontade ao miserável, ao aflito, associado ao desejo de ajudá-los. Vou repetir. Misericórdia significa bondade e boa vontade ao miserável e ao aflito, associado ao desejo de ajudá-los. Ter misericórdia é ter boa vontade para com o aflito. Quem é o aflito, Rafael? Todos aqueles que não conhecem Jesus. São os aflitos. Ricos, pobres. Qualquer um. E eu tenho que ter o desejo de ajudar essas pessoas. Essa misericórdia é o que levou o Pai a enviar Jesus. E essa misericórdia é o que deve nos mover como igreja. Amém, queridos? Quero convidar você a fazer uma oração comigo. Colocar a sua vida diante do Senhor. O Ministério de Louvor vai nos conduzir num cântico. Feche seus olhos aí no seu lugar. Fique de pé, né? Vamos fazer um compromisso com o Senhor, vamos ficar de pé. Eu quero te convidar a orar comigo. Queria que você repetisse a oração comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu entendi que eu não devo fazer exceção de pessoas. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu agi assim, que eu rotulei pessoas, que desprezei pessoas. Ó Deus,
Torna o meu coração como o de Jesus, cheio de amor, cheio de misericórdia, para alcançar o aflito, para alcançar o necessitado, e que todos vejam a tua luz em mim, em nome de Jesus. Amém.